Olá, irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Mais uma semana se inicia e a certeza do cuidado de Deus se renova. Convido a todos a participarem do estudo bíblico. É bom saber que estamos todos num só propósito: crescer em conhecimento da Palavra de Deus. Vamos aprender? A nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, oh meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. Para sempre, oh meu Deus. Para sempre, oh meu Queridos irmãos, esse é o nosso momento de oração, o momento em que vamos colocar diante do Senhor aquilo que tem nos afligido, aquilo que tem nos preocupado, mas também vamos agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nesse período de isolamento, há muitas coisas que nós não podemos fazer, estamos impedidos, mas algo que todos nós podemos fazer e devemos é orar ao Senhor. Como diz a palavra de Deus, orai sem cessar. Então vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos a Deus. Convido a igreja a fechar os seus olhos, concentrar-se no Senhor e vamos orar conduzidos pela irmã Eliene. Senhor Deus, o nosso Pai, graça te damos, Senhor, por essa oportunidade que Tu nos concedeu, Pai Santo, para falar contigo. E por isso, Pai, neste momento, nós queremos te entregar a nossa igreja no Teu altar.
Que tu, Senhor, vá ao encontro de cada um daqueles que estão precisando da tua graça, da tua misericórdia. Abençoa aqueles que estão desorientados, aqueles que estão enfermos, aqueles que não têm a direção, Pai, está nesse dia tão difícil, sem saber, Pai, o que fazer. Que tu, Deus, venha dar orientação, venha dar sabedoria. Abençoa aqueles, Senhor, que está sem emprego, como está o mundo inteiro, Senhor, passando por essa mesma situação. Que tu, Pai, venha dar sabedoria, entendimento e saber que existe um Deus que pode todas as coisas. E por isso, Deus, nós te entregamos o pastor Elias, a irmã Iracema, entregamos, Senhor, a cada um, Senhor, da nossa igreja. Seja daqueles o mais velho até o mais novo, que é as crianças, os jovens, adolescentes, todos aqueles que precisam do teu auxílio. Que a tua graça, a tua misericórdia nos sustenta e nos proteja. Em nome de Jesus. Amém.
Bom dia, meus queridos irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja nos seus corações, nos nossos corações, esteja nos corações de todo o povo de Deus na face da terra. Nós vamos prosseguir com os nossos estudos bíblicos, porque esta é a hora da escola bíblica dominical que nós insistimos em preservar. Vamos estudar por uns tempos o livro dos Provérbios. Terminamos o livro de Jó, agora começamos no livro dos Provérbios. Será um estudo mais ou menos resumido, mas trará muitas boas lições para todos aqueles que estão ligados nesse estudo. A passagem de hoje está em Provérbios capítulo 1, versículos de 1 a 9. Vamos fazer essa leitura. Por favor, preste atenção. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras de inteligência, para se instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça, equidade, para se dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça também o sábio e cresça em ciência, e o entendido adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras dos sábios e seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensino de tua mãe, porque eles serão uma grinalda de graça, um turbante de graça para a tua cabeça, e colares para o teu pescoço. Que o Senhor abençoe a palavra lida. O livro de Provérbios dos Provérbios é um livro que fala de sabedoria. Primeiramente, nesta passagem que foi lida, do versículo de 1 a 9 do primeiro capítulo, nós encontramos a proposta que é feita em relação à sabedoria. A sabedoria, no livro dos Provérbios, é a instrução. Palavras de inteligência, prudência, bom senso. A sabedoria tem essa proposta de produzir instrução, palavras de inteligência, prudência, bom senso. São mencionados vários grupos de pessoas que necessitam dessa sabedoria. O escritor Salomão menciona as crianças, necessitadas de saber. Menciona os jovens, pessoas adultas simples e sábios e entendidos. Todas as pessoas devem ser objeto da sabedoria. Todas as pessoas devem procurar a sabedoria. Até mesmo os sábios e os entendidos. Os sábios também precisam de sabedoria, porque eles têm só uma parte dela. Os entendidos não entendem tudo. Então, os sábios precisam de mais sabedoria, os entendidos precisam de mais entendimento. Então, a proposta da sabedoria no livro de Provérbios é produzir esse conhecimento, essa sabedoria que leva a pessoa a conhecer a verdade. Qual é o propósito da sabedoria de acordo com Provérbios? De acordo com Provérbios, o propósito da sabedoria é produzir vida de retidão, prudência, conhecimento, bom siso. A palavra siso eu conheço desde criança. Às vezes, era chamado de um menino sisudo. Sisudo é o menino atento, prestativo, que está observando as coisas, está tentando compreender o que se passa ao seu redor. Os jovens, no seu final de adolescência, têm a experiência com o dente siso.
O dente ciso nasce numa idade em que o adolescente já aprendeu a se comportar bem. Ter siso é ter bom comportamento, é agir corretamente, é falar coisas boas. E Salomão diz que a palavra da sabedoria leva o jovem a ter bom siso, ser sisudo, ser compreensivo da situação e se comportar com sabedoria, se comportar com prudência. Qual é a origem da sabedoria? De acordo com o que aprendemos no livro de Provérbios, a sabedoria vem de Deus. Toda sabedoria vem de Deus. Ela tem origem no temor de Deus. O temor a Deus é a admiração por Ele. É o respeito, é a reverência para com as coisas de Deus. O ser humano reverente, o ser humano respeitoso diante de Deus e diante da natureza, é o candidato ao conhecimento. A pessoa sem respeito a Deus, sem reverência, que não considera o universo na sua grandeza e na sua beleza, essa pessoa não é capacitada para adquirir a sabedoria. Nós podemos imaginar a sabedoria em duas dimensões. Informação sobre o universo, sobre a natureza. Química, física, matemática, biologia, todas as ciências. Mas a sabedoria também significa um comportamento correto, um comportamento aceitável, um bom comportamento. Há pessoas que se comportam de tal maneira que que beneficia a todas as pessoas ao seu redor. E há pessoas que têm um comportamento desagradável, um comportamento que não é valorizado, que não é aceitado. Pois bem, a sabedoria que Salomão menciona não é a sabedoria do conhecimento do universo. Essa sabedoria também vem de Deus. Mas Salomão está falando da sabedoria que produz bom senso, bom siso, que produz um comportamento justo, um comportamento aceitável, um comportamento que faz com que essa pessoa seja uma pessoa querida e respeitada. Passando adiante, preciso falar sobre os agentes da sabedoria. A sabedoria não existe por acaso, ela não surge por acaso. Ela é formada às custas de agentes que atuam produzindo a sabedoria. O primeiro agente que nós mencionamos aqui é Deus. É dele que vem a sabedoria. As pessoas que se relacionam com Deus, elas estão diante de um agente de sabedoria. Elas vão aprender. O pai é outro agente da sabedoria. O livro de Provérbios diz que os filhos devem acatar a sabedoria que os pais passam para eles. A mãe, o escritor de Provérbios diz que compete ao pai, aliás, isso era a crença dos judeus, dos mestres judeus, compete ao pai, a figura masculina da casa, produzir sabedoria moral, modo correto de se comportar. E também a sabedoria profissional. O pai era responsável por formar o filho numa profissão. E era responsável por ensinar o filho a ser uma boa pessoa, a se comportar bem. Os mestres judeus diziam que o pai que não ensinasse ao filho uma profissão era considerado como se o ensinasse a roubar. Aquele que não tem a profissão, não tem ganho, é um grande candidato a roubar. Outro agente é a mãe. Provérbios diz que o filho deve acatar a instrução do pai e o ensino da mãe. O pai é responsável pelo ensino moral profissional e a mãe é responsável pelo ensino do comportamento social. Ensinar a criança a tomar banho, a escovar os dentes, a dar bom dia, a dar boa tarde, a se cuidar, a falar baixinho, a não gritar, a respeitar os mais velhos. Isso é a tarefa da mãe. O pai é o lugar de onde vem a lei, a norma de conduta. E a mãe ensina o filho
a ser ajustado na família e na comunidade. A mãe é responsável pela vida no lar, é responsável pelo ensino na família. Então, o pai, a mãe, os mestres, os professores, são responsáveis, são os agentes do ensino. Quando os apóstolos da igreja primitiva morreram, e o último deles foi João, depois que João morreu, não houve mais apóstolos. Ninguém mais foi chamado apóstolo. Os apóstolos tinham acabado, porque os apóstolos foram pessoas que foram convidadas pessoalmente por Jesus, andaram e conviveram com Jesus. Mas os líderes da igreja que sucederam aos apóstolos eram chamados de pais da igreja, eles eram os pais. O nosso professor, Dr. Soré, ensinava a teologia dos pais, a teologia patrística, porque esses pais foram os sequenciadores da obra dos apóstolos. E os cristãos aprendiam desses líderes da igreja e os consideravam como pais, aqueles de quem recebemos a doutrina, aqueles de quem recebemos o ensinamento. Então esses pais da igreja eram os ensinadores da igreja. Com o passar do tempo, a palavra pais passaram, surgiram outros títulos, outros líderes, outros tipos de liderança, mas a figura do pai que ensina, ela continua. Não chamamos hoje de pai, nem de padre, como a Igreja Católica faz, que é a mesma coisa que pater em latim, é pai, aliás, pater em grego, pater em grego, e padre em latim, significa a mesma coisa. É aquele que ensina a comunidade. Pois bem, então eram os agentes, são os agentes, o Deus, o grande agente do conhecimento. O pai, instrução moral, profissional. A mãe, o ensino no lar, na vida em família. E os pais da igreja, os mestres. Então falamos sobre os agentes da sabedoria. Nós precisamos desses agentes. Anotei aqui para ler para você. Para ter sabedoria, é preciso que a pessoa mantenha um relacionamento contínuo com os seus agentes, ou seja, com os agentes da sabedoria. No livro do Deuteronômio, existe uma instrução que deveria ser dada, que era uma instrução dada aos pais, que eles deveriam passar para os filhos, a maneira como os pais passavam para os filhos. E essa maneira pela qual os pais passavam a sabedoria para os filhos era um sistema de convivência. Note essas palavras. E estas palavras, Deus falando para os homens de Israel, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E essas palavras as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então a proposta de educação para os homens israelitas era por meio da convivência. A verdade, os pais passavam para os filhos convivendo. É na convivência que se passa a palavra de Deus. Andando, parando, entrando, saindo, em casa, fora de casa. O pai deveria estar sempre com o filho e nesse convívio diário aprender. Isso traz uma lição muito grande para a igreja. Porque muitas vezes os crentes, são de pouca sabedoria. Porque o lugar onde a sabedoria é ministrada, que é na convivência com a igreja, com a liderança, esse lugar é desprezado. Os pais
precisariam levar a sua família, os líderes da casa deveriam levar suas famílias e colocá-las em contato com os mestres na igreja, os professores, os estudiosos, aqueles que estudam para ensinar. A igreja é lugar de aprender. No Novo Testamento nós encontramos duas palavras muito importantes. A palavra didáscalos, que é mestre. Jesus era didáscalos, ele era mestre. E a palavra pedagogo. O didáscalos era o mestre que ensinava a filosofia, a teologia, ética, moral aos meninos. O didáscalos tinha a sua casa, a sua escola. E havia um funcionário da família chamado de pedagogo. O pedagogo era o empregado da casa que levava a criança até o mestre. Pedagogo significa aquele que conduz o menino, o que leva o menino. O didáscalos é aquele que dá o ensinamento. Então, é preciso que a criança seja ajudada pelo pedagogo para chegar até ao didáscalos. Isso mostra que nós, a igreja, tem responsabilidade de levar as pessoas até a igreja, até o ensino bíblico, até a escola bíblica dominical. Nós deveríamos ser todos nós pedagogos, ou seja, levar pessoas aos pés do mestre para aprender a palavra de Deus. E esses agentes da sabedoria, Deus, o pai, a mãe, o mestre e até o pedagogo, eles atuam por convivência. Nenhuma criança poderia ser instruída ausente do mestre, na ausência do mestre. É na convivência com o mestre que eles aprendem. E os meninos aprendiam porque eles eram levados pelo pedagogo até o mestre. Todo ser humano precisa de alguém que o leve ao mestre. A igreja precisa levar pessoas ao mestre. Os pais precisam levar seus filhos ao mestre. As mães precisam ir ao mestre. Pois bem, estou dizendo aqui, a sabedoria não surge por acaso. Ela é produzida por agentes. Deus é o agente, o pai é o agente, a mãe é o agente, o professor é o agente, o pastor é o agente, a Bíblia é o agente e assim por diante. Finalmente, uma última discussão é a respeito do valor da sabedoria. Nós aprendemos que a sabedoria é de muito valor. O sábio Salomão diz que aquela pessoa que adquire sabedoria é como se ela conseguisse um turbante fino e um colar para o pescoço. O turbante era uma peça que se colocava sobre a cabeça e dava glória àquele que usava. Havia turbantes caros, muito preciosos, que valorizavam a figura da pessoa que usava. A sabedoria valoriza aquele que a recebe. A pessoa que aprendeu é como alguém que colocou um turbante chique, um turbante precioso. E ao andar na rua, as pessoas olham para ele e dizem, ele tem um turbante precioso. Ele aprendeu. E a outra imagem é a imagem do colar. Ele tem um turbante precioso e um colar maravilhoso no seu pescoço. Essa é a ideia que nós temos daquele que aprende. Aprender, ter sabedoria, evoluir, traz glória para a pessoa. A Bíblia fala das pessoas que não sabem nada, os nécios, os tolos, os bobos, e fala daqueles que adquiriram sabedoria. O aprender faz bem. Os especialistas hoje em dia dizem, como nós estamos na era da neurociência, que descobriram no cérebro dos seres humanos áreas de prazer. São áreas que estimulam a alegria, que estimulam o prazer. Como quando você toma um banho gostoso, você tem um estímulo do prazer no seu cérebro. E a ciência moderna diz que quando alguém aprende alguma coisa, tem um estímulo de prazer. É um prazer neurológico. É um estímulo maravilhoso. Aprender faz bem para a saúde. Estudar a palavra de Deus, estudar preceitos valiosos, fazem bem para a saúde. A sabedoria tem muito valor. Lamentamos com relação àqueles crentes que não estão aprendendo nada, que não aprendem nada.
Apesar de que a igreja, de um modo geral, tem muito para ensinar. Os líderes têm muito para ensinar. Eles estudaram filosofia, eles estudaram teologia, eles estudaram botânica, eles estudaram outras ciências, estudaram antropologia, psicologia, eles têm conhecimento, estudaram a palavra de Deus, estudam continuamente a palavra de Deus, e eles têm o que oferecer. A igreja tem ensinamento para oferecer. O lamentável é que muita gente não vai ao encontro desses elementos que produzem a sabedoria. Os judeus, os mestres judeus, quando ensinavam seus meninos, os didáscalos, os meninos usavam uma tabuinha e escrevia naquela tabuinha com um objeto que marcava. Eles estudavam o hebraico, que era uma língua difícil, que as crianças tinham que aprender, não é só falar, as crianças tinham que saber as palavras, conhecer o significado das palavras. E quando um menino escrevia as palavras, o professor ia olhar na tabuinha se a palavra estava correta. Quando a palavra estava correta, o professor colocava na tabuinha um pouquinho de mel. E a criança lambia aquele pouquinho de mel. O salmista diz que o aprender de Deus é mais doce do que o mel. Que aprender de Deus é melhor do que o licor que sai do favo de mel. Portanto, tudo isso significa que a sabedoria, o adquirir a sabedoria é algo maravilhoso. Traz prazer neurológico, traz prazer estético, traz prazer do conhecimento, traz alegria. Bom, estamos diante de Provérbios, que fala da importância da sabedoria. Por mais alguns domingos nós vamos continuar falando sobre o livro de Provérbios e tirando algumas lições. Não poderemos estudar o livro todo porque são muitos capítulos e temos só 4 ou 5 lições para estudar. Eu espero que Deus abençoe a vocês. Leiam a palavra de Deus sempre, aprendam em casa, façam um propósito de estar sempre aprendendo o máximo que você puder, porque o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento moral, o conhecimento ético e até o conhecimento da ciência torna o ser humano mais valoroso. Um amigo meu, um homem muito inteligente e bem preparado, ele dizia que no passado, até alguns anos, predominava a era da esperteza. Então, a pessoa tinha sucesso por ser esperta. E ele disse, o tempo da esperteza passou. Agora nós vivemos a era do saber, a era da sabedoria. Os espertos, muitos espertos, milhares e milhares e milhares estão na cadeia. Esperteza não leva a nada, sabedoria leva. Vamos então buscar a sabedoria como a palavra de Deus nos recomenda. Estude, estude, aprenda, aprenda. Quero contribuir com dízimos e ofertas para a Igreja Evangélica Batista Moriá. Como faço? Primeiro, não saia de casa. Utilize os canais digitais, como o aplicativo e Internet Banking. Informe o destino de sua oferta, enviando o comprovante para o e-mail abaixo, descrevendo o destino de sua contribuição, dízimos, ofertas para missões, pagamento de terreno. Caso tenha dificuldades, não se preocupe, guarde sua contribuição para quando estivermos reunidos novamente. Aqui estão os dados bancários, eles também estarão disponíveis na descrição do vídeo. E o mais importante, contribua com alegria. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz.
Senhor.